de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e com muita alegria, com muita satisfação, recebo a você para mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, grande santo da Espanha, santo do mundo inteiro, reconhecido, proclamado santo por São João Paulo II, e denominado por São João Paulo II de santo do cotidiano, santo do dia a dia. Porque São José Maria, com muita simplicidade, nos ajuda, através da sua vida, através das suas reflexões, a perceber que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós devemos crescer na relação com Deus, uma relação de amizade. E é nesta amizade que está a nossa felicidade. Você tem vivido diante de Deus e diante dos homens como um verdadeiro amigo de Deus, como uma amiga de Deus? Amigo, você sabe, é aquele que tem coisas em comum. Você tem coisas em comum com Deus? Você, assim como um bom amigo, tem os mesmos objetivos, tem, de certa forma, um pensamento parecido? Tem sido assim a sua vida com relação a Deus? Por isso nós estamos aqui, porque precisa ser desse jeito. Jesus veio para colocar em nós o seu pensamento, a sua mentalidade, para que vivamos diante de Deus, diante dos homens, esse tipo de amizade. Amizade com Deus. Que bom que você está aí, meu irmão, que bom que você está aí, minha irmã. Seja realmente bem-vindo, seja bem-vinda. Nós queremos abraçar você que está conosco pela internet, você que está nos vendo agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que ouve este podcast através do Spotify, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou pelas páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, com uma grande satisfação estar com você. Cedinho a gente já deixa esse conteúdo pelo meio da manhã à disposição nas páginas da Boa Semente e a partir das 7 da noite você pode também encontrá-lo nas páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Cultura FM, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Que bom que você está nesta sintonia, 102.1 Cultura FM, a Rádio do Bem. Nós estamos juntos todo sábado à tarde, graças a Deus, a partir das 4 da tarde. Que bom que você nesta tarde está nos acompanhando. Se é a primeira vez, fica sabendo, todo sábado às 4 da tarde tem o programa Amigos de Deus aqui na Rádio Cultura e na semana à noite, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, tá bom? Então, é a sua primeira vez aqui? Que coisa boa, seja bem-vindo. Todo sábado a gente pode se encontrar, ok? Mas durante a semana, de segunda a sexta, na programação da noite da Rádio Cultura, a partir das 8h30 da noite. E a gente quer saber quem é você, de onde você está nos ouvindo, qual a sua opinião sobre esse conteúdo tão rico do livro Amigos de Deus, que você sempre tem ouvido ou que talvez está ouvindo a primeira vez hoje. Nosso telefone para você entrar em contato é 88, é o código de área, 99837-8192. 88 é o código de área, 99837-8192 é o telefone da Rádio Cultura. Você também que queira adquirir o livro Amigos de Deus, com 18 homilias de São José Maria Escrivá, pesquise na internet, Editora Quadrante, livro Amigos de Deus, ou então livraria Opus Dei, que é o movimento fundado por São José Maria Escrivá, pela graça de Deus, livro Amigos de Deus. E aí você pode adquirir esta preciosidade. Ou, se quiser nossa ajuda, singela, amiga, entre em contato com a loja da Boa Semente. 88 é o código de área, 997-723677 é o telefone da loja Coração de Maria. Vamos rezar, meus irmãos? Vamos rezar porque hoje nós vamos começar mais uma pequena sequência de 2 episódios, ainda dentro da 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Tema da 10ª homilia: viver diante de Deus e diante dos homens. Como? Bom, todo mundo, de qualquer forma, querendo ou não, acreditando ou não em Deus, vive diante de Deus e diante dos homens. Não é essa a questão. Essa questão é como viver diante de Deus e diante dos homens. E aqui São José Maria vai nos lembrar, olhando para Jesus, imitando Jesus. É assim, olhando para Jesus, imitando Jesus, que eu e você devemos viver diante de Deus e diante dos homens. Jesus é o próprio Deus, feito homem, que nos ensina a viver diante de Deus
e diante dos homens, da maneira mais justa, da maneira mais correta, da maneira, exatamente por isso, mais feliz. É assim que você quer viver? Verdadeiramente como um homem feliz, como uma mulher feliz, diante de Deus e diante dos homens? Quer viver como uma pessoa feliz? Faça aquilo que Jesus diz. Quer viver como uma pessoa feliz? Viva diante de Deus, diante dos homens, fazendo aquilo que Jesus diz. Você sabe, Jesus resume tudo em uma frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acabou. Faça isso e você será uma pessoa feliz. Estamos aprendendo aqui, pouco a pouco, sempre com base na palavra de Deus. Todas as reflexões, todas as homilias de São José Maria são centradas na palavra de Deus, citações da Sagrada Escritura, e isso vai nos ajudando a olhar para Jesus, a imitar Jesus e, como Jesus, viver diante de Deus e diante dos homens. Vamos rezar então. Hoje a gente começa essa sequência pequenininha, serão 2 episódios: Justiça e Amor, a Liberdade e a Verdade. Justiça e amor à liberdade e à verdade. Como ser justo, amando a liberdade, amando a verdade. Porque eu posso inventar um jeito de justiça. Bateu, levou, por exemplo, né? Aqui se fez, aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Então, tem muitas justificativas de justiça por aí, mas eu e você temos que olhar a justiça à luz do Espírito Santo, a justiça que Jesus nos ensina. Essa justiça com amor à liberdade e à verdade. Mas vamos rezar primeiro, senão a gente não consegue acolher aquilo que Deus quer nos dizer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuemos em oração. Ato de união a Jesus da Beata Helena Guerra, reze conosco, peça conosco ao Pai, em nome de Jesus, os dons do Espírito Santo. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria. Sim, Senhor, o dom da sabedoria para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente e apreciarmos a vossa doçura vivificante, apreciarmos a vossa vida, Jesus, nos dispondo, Jesus, a imitar a vossa vida com alegria, com satisfação, sentindo sabor nisso, entendendo que aí está a verdadeira sabedoria. Conhecer e imitar a vossa vida dia após dia. Senhor, dai-nos o dom da inteligência que ilumine os olhares do nosso espírito a cada momento. Dai-nos o dom do entendimento, o dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. O dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que nos faz entender que somos filhos e filhas de Deus, irmãos uns dos outros. O dom da piedade que nos confere amar como Deus nos ama, entranhas de misericórdia. O dom do temor, do respeito por amor, o dom do temor que, afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes.
Por isso vos pedimos agora, pela vossa cruz, Jesus, que nulo obtenhais, para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada, com o Pai e o Espírito Santo, toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se você tudo isto deseja, meu irmão, diga de coração. Diga como quem precisa, assim seja. Se você deseja todos esses dons do Espírito Santo também, diga comigo, amém. Escreva, diga, amém, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Vamos avançando. Primeiro episódio da sequência Justiça e Amor à Liberdade e à Verdade. Não uma justiça qualquer, mas uma justiça a partir do amor à liberdade e à verdade. Escute o ensinamento de hoje de São José Maria Escrivá. Desde a minha infância, ou no dizer da Escritura, desde que tive ouvidos para ouvir, comecei já a escutar o vozerio da questão social. Não tem nada de mais, porque é um tema antigo, de sempre. Talvez tenha surgido no próprio instante em que os homens se organizaram de algum modo e se tornaram mais visíveis as diferenças de idade, de inteligência, de capacidade de trabalho, de interesses, de personalidade. Não sei se é irremediável que haja classes sociais. Seja como for, também não é do meu ofício falar dessas matérias, e muito menos aqui neste oratório, em que nos reunimos para falar de Deus. Jamais quereria falar de outro tema na minha vida. E para falar com Deus. Pensai como preferirdes em tudo o que a providência deixou à livre e legítima discussão dos homens. Mas a minha condição de sacerdote de Cristo impõe-me a necessidade de subir mais alto e de vos recordar que, em qualquer caso, não podemos deixar nunca de praticar a justiça, com heroísmo, se for preciso. Um trecho bem breve, um episódio breve, o de hoje, como que uma introdução desse assunto, mas que traz uma luz, traz um ensinamento muito importante para mim e para você. De uma maneira ou de outra, meu irmão, minha irmã, nós vamos precisar lidar com a questão social. É isso que São José Maria está dizendo, que desde criança, né, a gente costuma dizer assim, desde que eu me entendo por gente, e ele usa a expressão da Escritura, desde que tive ouvidos para ouvir, né? Está em Mateus 11, versículo 15, quem tem ouvidos, ouça. Né? Então, a gente já cresce ouvindo falar da sociedade, das questões sociais, das diferenças, das injustiças sociais. Quantas vezes a gente não já ouviu falar sobre isso? E São José Maria está dizendo que essa questão de termos classes sociais, realidades diferentes na sociedade, é um assunto muito antigo e ele entende que deve ter começado a acontecer isso desde que os homens
criados por Deus, começaram a se organizar de alguma forma. E aos poucos foram percebendo que tinham diferenças, por exemplo, diferenças de idade. Então, nós temos as crianças, nós temos os jovens, nós temos os adultos, são classes diferentes, né? Uma escola grande, por exemplo, você tem a classe, entendendo assim de uma forma bem visível, você tem a classe do maternal, então ali só tem crianças, é uma classe infantil, e você tem uma classe de adolescentes, ou então daqueles que já estão no pré-vestibular, e se for uma escola grande que tenha uma universidade dentro, aí você vai ter uma classe de universitários. Então, nesse aspecto, por inteligência, para dizer assim, o nível de conhecimento que se tem, isso vai também, aos poucos, se diversificando. Os tipos de trabalho, então, tem quem trabalha numa área, quem trabalha em outra área. Então, São José Maria está dizendo que é até certo ponto normal que no meio da sociedade existam distinções, existam classes diferentes. Por exemplo, nós temos personalidades diferentes. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais conversador, tem gente que é mais acanhado, tem gente que é mais extrovertido. Então, essas personalidades também nos dividem nesse sentido, pelos interesses. Tem pessoa que se interessa por esporte, aí forma uma classe de esportistas. Tem outros que se interessam mais por política, tem outros que se interessam mais por cultura, por artes plásticas. Por que é que São José Maria está dizendo isso? Para dizer que é quase impossível, ele diz assim, eu não sei se é possível que não hajam classes sociais, mas é todo mundo igual. Ao mesmo tempo, todo mundo igual, mas com as suas diferenças. Não podemos imaginar que uma pessoa seja mais importante do que a outra, mas também é difícil imaginar que uma pessoa seja exatamente igual à outra, porque nós temos essas diferenças, né, que nós acabamos de falar, até muito inevitáveis, de idade, de cultura. Não que uma cultura seja mais importante do que a outra, mas, por exemplo, quem nasceu e vive numa região rural tem um tipo de cultura preciosa, valiosa, rural. Quem já nasceu e se criou e vive em uma capital ou em uma grande cidade já tem um outro tipo valioso e importante de cultura, mas são diferentes, não dá para dizer que é a mesma coisa. É por aí que São José Maria está dizendo que acha que até certo ponto não tem jeito de não ter esse tipo de diferenças entre nós. Seja como for, aí ele destaca isso e eu estou também aqui destacando. Esse lugar aqui onde nós estamos, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, você que está nos acompanhando pela internet, não é para a gente estar falando sobre classes sociais, esse não é o nosso objetivo. Né? Não tem nada de errado de alguém falar sobre isso, né? Providência de Deus, diz São José Maria, nos deixa livres para, de uma forma legítima, inteligente, civilizada, delicada, discutirmos sobre qualquer tipo de assunto, inclusive sobre as classes sociais, sobre o que é justo, sobre o que é injusto, etc. Porém, São José Maria está dizendo que não é este o objetivo propriamente dele, nesse momento em que ele está proferindo esta homilia, e nós fazemos nossas a palavra dele, porque ele diz: o nosso objetivo aqui, neste oratório onde ele estava falando, e nosso aqui, nesse espaço onde nós estamos refletindo com você, é falar de Deus. Nós estamos aqui para falar de Deus e, mais ainda, para falar com Deus. E deixar que Deus nos ilumine em todas as realidades da nossa vida para vivermos de uma forma justa, amando a liberdade, amando a verdade, também nesse aspecto com relação às classes sociais. Então, o que ele está dizendo é que, como sacerdote, ele está dizendo isso. E nós, como batizados, também não é diferente. Nós temos que falar sobre todas essas realidades, inclusive quando o assunto for classes sociais, de um patamar mais alto. São José Maria está dizendo, nós temos que subir mais alto.
E temos que recordar, e aqui vem o ponto central deste episódio curtinho de hoje. Em qualquer caso, independente da classe social a qual nós pertencemos, independente do relacionamento entre esta ou aquela classe social, em qualquer caso, não podemos deixar nunca de praticar a justiça. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes um dos discursos é nos colocar uns contra os outros, entende? Então, tem gente que está explorando, tem gente que é explorado. Isso acontece? Acontece. Você pode ser, por exemplo, um funcionário que está sendo explorado pelo seu patrão. Ele pertence a uma classe, né, digamos assim, dos empresários, você pertence a uma classe dos funcionários, e pode ser, né, que aquele seu patrão, porque não abriu o coração para Deus, seja um patrão injusto e lhe trate mal. E aí, o que é justo? É que você trate mal o patrão também? Que você seja agressivo com o patrão? Que você não cumpra os seus deveres como funcionário? Por quê? Se ele não me paga, eu também não tenho que trabalhar. Ou o justo é fazer o que nós devemos fazer, custe o que custar. Às vezes com heroísmo. Olha, presta atenção, por isso que São José Maria faz essa introdução e diz assim: nós, como cristãos, temos que subir mais alto. Porque senão a gente vai entrar naquela linguagem que é uma linguagem desprovida dessa justiça de Deus que é mais elevada. Então nós vamos fazer aquele processo do bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Você não me paga, eu também não cumpro os meus deveres. E muitas vezes isso acontece e você vê que vira uma grande bagunça a sociedade. Porque uns fazem de conta que pagam, outros fazem de conta que trabalham. Você vê lá um funcionário público porque ele está atrasado, né, nos seus vencimentos. Isso é uma injustiça da instituição para com ele, isso é injusto. Ele trabalha, ele tem direito de receber. E porque ele está sendo alvo de uma injustiça, ele acaba sendo injusto também. Por quê? Porque ele tem a obrigação de servir aos seus irmãos que vão até aquele posto de saúde, que vão até aquela repartição. É justo que ele, que deveria justamente receber o seu salário, desenvolva aquele trabalho. Só que se ele faz uma leitura não elevada, ele vai dizer: eu não estou ganhando para trabalhar, então eu não vou trabalhar. Aí chega a pessoa lá no posto de saúde para receber uma medicação, para receber uma vacina, e está lá a pessoa de braço cruzado, como se não estivesse ocupando uma função, trata mal aquela pessoa que não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Você está entendendo? E o que acaba acontecendo? Uma injustiça justificada por outra injustiça. É nesse aspecto, pegando um exemplo, né, simplesmente, que São José Maria está nos orientando. Vamos trazer para outra realidade, né, para não ficar uma coisa assim tão parecida com pensamentos filosóficos, políticos. Vamos lá. O que é justo com relação a um filho e um pai, a um filho e uma mãe? Ok? É justo que o pai e a mãe cuidem do filho, honre o seu filho, zele pelo seu filho, seja amoroso pelo seu filho. Isso é justo, é o certo. Só que este pai e esta mãe, por um motivo que não vem ao caso, ou sem motivo algum, não cuida do filho, trata mal o filho, é grosseiro com o filho, seja porque viveu isso na sua vida como filho e agora como pai, como mãe, desconta no coitado do filho,
Seja, por exemplo, por um problema de saúde, por um alcoolismo, uma doença, um envolvimento com drogas, seja por um desequilíbrio emocional, porque está passando por um problema financeiro muito sério, etc. E aí desconta tudo no menino, na menina, trata mal o menino e a menina. Isso é injusto, incorreto, não é certo. Mas ainda se esse pai e se essa mãe forem cristãos, eles tinham que ir além. Ok, até aí tudo bem. Vamos para a classe dos filhos agora. Saímos da classe dos pais, dos genitores, vamos para a classe dos filhos. O que é justo que este filho, que esta filha faça? Independente de qualquer coisa, honre o seu pai e sua mãe. Como Deus indica, é justo que a gente obedeça a Deus, e o mandamento de Deus diz honrar pai e mãe. Pelo menos no meu catecismo, na minha Bíblia, não tem um complemento do tipo honrar pai e mãe se eles forem bons. Na sua tem isso aí? No seu catecismo está escrito esse detalhe? Honrar pai e mãe, desde que eles, se eles... Não. Honrar pai e mãe. O que é justo para aquele filho, para aquela filha? Honrar ao seu pai. Ao seu pai que o trata mal. Ao seu pai que não o respeita. Aí você está dizendo assim, mas olha, isso aí não é fácil não. Por isso que São José encerra dizendo assim, em qualquer caso, não podemos deixar nunca de praticar a justiça com heroísmo, se for preciso. Um menino desse, uma menina dessa, que só recebe grosseria do pai e da mãe, que não é respeitado, que é maltratado. Se esse menino, se essa menina, apesar de tudo isso, trata bem o pai e a mãe, respeita o pai e a mãe, é carinhoso com o pai e com a mãe, esse menino é um herói. Só que na linguagem espiritual, você sabe, heroísmo está ligado a uma vida, uma atitude semelhante à de Jesus. E a gente tem falado tudo isso aqui nesse episódio e também nos outros dentro desta 10ª homilia. Viver diante de Deus, diante dos homens, como Jesus viveu. Uma atitude heróica, uma justiça heróica é uma justiça como a de Jesus. Diante de tudo o que fizeram com Jesus, o que é que Jesus diz na cruz? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, isso é uma atitude que vai mais alto, que é elevada. Se Jesus fosse agir como um de nós, simplesmente, se Jesus não tivesse tido essa atitude divina, Jesus teria dito, Pai, destrói toda esta raça. Mas Jesus, por uma justiça que vai além, por uma justiça que consegue ver que nós não sabemos o que fazemos, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele chega àquela atitude. Então, aquele filho, aquela filha, se ele deixar que Jesus viva nele, viva nela, lá no fundo, talvez sem saber dizer isso com todas as letras, ele vai dizer isso, o meu pai não sabe o que está fazendo, a minha mãe não sabe o que está fazendo. Aquele funcionário vai dizer muito mais do que dizer esse meu patrão é um sem vergonha, é um carrasco, é um injusto. Sim, ele é um injusto. Ele tem sido um sem vergonha, ele tem sido um carrasco, ele tem sido um explorador. Mas se você tem o mesmo pensamento de Jesus, você vai dizer, ele até pensa que sabe, mas ele não sabe o que faz. Ele não sabe que está cavando a própria cova, ele não sabe que toda essa exploração, todo esse todos esses maus tratos estão levando a ele para um abismo sem fim, para um inferno, e para um inferno já nessa vida. Então eles não sabem. Quem é que quer um negócio desse? No fundo. Então a pessoa está movida por uma distorção de pensamento, de raciocínio, de interesses. Isso é muito fácil de dizer, difícil de fazer. É mesmo, por isso que São José Maria está dizendo que é um heroísmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo agora, assim como eu, nós temos que rezar muito para conseguir ser realmente justos de uma forma mais alta. De uma forma mais alta. Vamos pegar agora 2 classes aqui para terminar. Classe dos esposos, a classe das esposas.
A classe dos maridos, a classe das mulheres, desses maridos. Muito bem. Marido infiel, traidor, notoriamente adúltero, que trata assim a sua esposa, que tudo faz para demonstrar amor, carinho, e ele tem inúmeras relações extraconjugais. A esposa até sabe disso, é público, a cidade toda sabe disso. É uma tremenda injustiça o que esse homem está fazendo. Não é justo que ele faça isso. Isso aí não tem o que discutir, não precisa nem aprofundar esse raciocínio. Muito bem, agora me diga, o que é que talvez uma mentalidade do mundo vai dizer para esta mulher? Faça a mesma coisa. Ele não está atraindo a você? Traia ele também. Arranje outro. Não é assim? Tem amiga que dá esse tipo de conselho. Aí você vê essa mulher, apesar de tudo isso, recebendo este esposo, sem agredi-lo, dialogando, conversando, esperando o momento oportuno para realmente tentar abrir os seus olhos. Eu vi um testemunho há algum tempo atrás de um padre que ficou, o padre Paulo Ricardo, aconselho muito que você veja os conteúdos dele, ele ficou muito impressionado com uma mulher que foi se confessar, e aí ele não estava dizendo o nome, né? Então o padre não pode dizer o nome do pecador, nem da pecadora, mas pode falar do pecado, né? Sem identificar, logicamente, a pessoa. Então ele disse que ficou impressionado porque uma mulher foi se confessar, foi conversar, né? Talvez não tenha sido nem uma confissão propriamente, foi pedir um conselho, conversar com ele, e foi pedir para que ele rezasse pelo marido dela. E foi descrevendo uma coisa desse tipo aqui, que ele estava sendo infiel, que ele estava... Mas presta atenção, o que chamou a atenção do padre não foi que a mulher foi vomitar, assim, não se diz, né? Desculpa a expressão grosseira, reclamações, murmurações. Não, ele viu que a mulher estava preocupada com o marido, porque disse, olha, reze para ele se converter, porque senão ele vai se perder, ele vai para o inferno. Olha aí. A conversa normalmente seria, reze porque eu estou sofrendo muito, porque eu estou sendo injustiçada, etc. E com certeza essa mulher tratava bem o esposo. Provavelmente da maneira certa, na hora certa, conversava. Né? Meu amor, meu filho, meu querido, sei lá como ela chamava ele, abra os olhos, não faça isso, isso não é um tipo de vida, né? Não é nem só por mim, é por você mesmo, etc. Mas o que normalmente se entende? Que uma mulher como essa abandonar o marido, largar, tratar mal, bater nele, arranjar outro também. Agora, se essa mulher faz diferente, a gente diz isso, talvez você já falou isso de alguma situação parecida. É uma heroína. Não é não assim que a gente diz? Olha, sinceramente, com o marido que aquela filha de Deus tem, o jeito que ela trata ele ainda, o respeito, o cuidado, o amor, a dedicação, essa mulher é uma heroína. Pois é. Você já está entendendo, né? A nossa justiça, irmãos e irmãs, por amor à liberdade e à verdade, tem que subir mais alto. Diga comigo, Senhor, dai-me a graça, vivendo em mim, de que a minha justiça seja uma justiça mais alta. Seja uma justiça heróica, se for preciso. Ajudai-me, Senhor, para que eu nunca deixe de praticar a justiça, seja em que situação for. Que toda a minha vida seja movida, como o Senhor nos ensinou, pelo amor. Que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Final do episódio de hoje, primeiro episódio da sequência nova que estamos iniciando, Justiça e Amor à Liberdade e à Verdade. Ainda temos mais um episódio para falar sobre isso. Mexeu com você? Mexeu comigo também. Aonde Deus lhe tocou? O que foi que Deus lhe falou? Comentou. Escreva aí, não saia sem deixar o seu comentário. E vamos rezar uma Ave Maria uns pelos outros. Eu acho que nos episódios anteriores eu acabei não fazendo isso, então vai ser para compensar as orações que nós não fizemos, né? Então reze, por favor, nas nossas intenções, nós rezamos pelas suas também. Lembrando que não esqueça, todo sábado, missa na sede da Boa Semente, né? Neste sábado, missa na sede da Boa Semente, 6 da manhã. Você que está nos acompanhando no sábado, a missa sempre às 6 da manhã. Se você não pôde estar na missa presencialmente, dá uma conferida na transmissão, é muito importante. E divulga isso. Vamos fazer do nosso sábado um dia de peregrinação mariana. Venha rezar com a gente na Boa Semente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Um grande abraço a você que está nos acompanhando pela internet, que acompanhou esse conteúdo. Lhe fez bem? Então compartilhe com alguém, tá bom? Por favor, nos grupos de família, de amigos, de trabalho, manda esse conteúdo, manda o link, faz chegar até outras pessoas. Aproveita e se inscreve no nosso canal se não é inscrito ainda. Não saia sem dizer que gostou, isso é importante para ajudar na divulgação desse material. E, é claro, ative as notificações para a gente sempre lhe avisar quando tiver um novo conteúdo à sua disposição. Está nos ouvindo pela Rádio Cultura neste sábado à tarde? Um abraço grande para você. Já fica lembrando, hein? De segunda a sexta é à noite, às 8h30 da noite. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.